Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje iremos falar sobre 4 dicas, né? Na verdade são 5 porque uma é extra, digamos assim, mas são realmente 4 dicas do Oliver Velez que são importantes na hora de você fazer o trade. Pelo menos na minha concepção, são dicas importantes para você ter no seu pensamento, né, na hora de fazer o trade e na hora que você estiver olhando, por exemplo, a movimentação do candle ou do unbox, né, do Renko, você ter isso em mente para ajudar a validar alguns sinais ou a força do movimento, ou algum rompimento também, algo dessa forma. Essas dicas elas são baseadas nessa apostila dele, certo? Que é a 4 ticks, né? Na verdade a apostila é do canal, não sei se é o canal dele, mas é o site dele, que é esse aqui, ifoundtraders.com, que tem as coisas lá para você comprar se você quiser, mas essa apostila dá para baixar aí pela internet, então é só vocês pesquisarem, coloca a apostila Oliver Velez ou apostila 4 ticks que aparece, que é essa daqui. O primeiro capítulo ele fala dos 4 ticks do preço, que é a abertura, máxima e mínima, e o fechamento, né? Isso que são verificações desses 4 pontos para você validar se o candle, por exemplo, ele está um candle mais direcional para aquele movimento que você vai fazer, ou por exemplo ele está um candle mais indeciso. Então é uma leitura de candles também para você aprimorar, né, a leitura do candle e eventualmente conseguir ser mais assertivo nos seus trades. Certo? Isso tanto para ações quanto para futuros, certo? E algumas dicas vai valer também para o gráfico do Renko, né? A gente sabe que o Renko são os quadradinhos, então os box, nesse caso, algumas coisas vai validar. Primeiro eu vou passar aqui para o material que eu fiz aqui, 4 dicas do Velez, bem simples, certo? A primeira dica que a gente pode colocar aqui é logo a primeira parte do capítulo, ou o primeiro capítulo, ali na apostila está capítulo 2, mas é a primeira informação que você vê assim que abre o arquivo, né? Qual seria essa dica? Basicamente falando, deixa eu até mudar a cor aqui, botar um azulzinho, beleza? E aqui, ó, dica 1. Basicamente falando, temos aqui nessa dica 1 nada escrito, mas eu coloquei essa imagem do Open, a abertura, um candle para cima, que seria esse aqui, um candle positivo, um candle negativo. Essa é a primeira imagem que você se depara ao abrir a apostila, né? E só olhando isso, o que você imagina, né? O preço, essa informação ele até coloca aqui. O primeiro trade de um período, né, que no caso a abertura, que é o preço open, que é igual ao preço de abertura, ele estabelece um ponto de partida neutro. O que isso quer dizer? Quando temos, por exemplo, deixa eu fazer aqui de preto, um dojizinho, e agora teremos um candle, né, forte, verde, e a sua abertura aqui. Então o que ele está falando? Ele está falando para você, só observando essa imagem, que a abertura do candle, que no caso foi aqui, ela é de extrema importância, se baseado, certo, no que você viu anteriormente, certo? Isso ele explica mais à frente também, a gente vai até falar isso. Uma barra apenas, você não consegue identificar nada, uma andorinha não vai fazer verão. Então, se você, por exemplo,
analisa só um candle assim, esse candle é grande. É um candle com alto volume, é um candle com um delta gigante, é um candle, sei lá, alguma coisa. Eu vou comprar. Se você analisa só isso, você está fazendo de forma errada, certo? Você está fazendo de forma errada. Isso aqui não é para ser feito, você precisa analisar candle a candle para entender a movimentação que está sendo feita ali, certo? Principalmente se você tiver uma banca menor, porque você vai precisar ser mais preciso nas suas entradas, certo? E você vai, além de analisar candle a candle, você precisa analisar o histórico, que é o que está acontecendo para trás. Você não pode deixar isso de lado. E esse histórico é basicamente você olhar, deixa eu colocar aqui em preto, como foi a abertura dos candles. Digamos que um está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui, entendeu? Então você precisa olhar as aberturas dos candles para ver como é que ela está se comportando de acordo com o corpo do candle. Então isso é muito importante, certo? Para quem acompanha aí o canal do RM, ele fala também sobre a abertura dos candles. Ele diz que se você tem um candle, por exemplo, digamos que esse candle aqui ele é um candle comprador, certo? E você está em um movimento de alta, então ele fala algumas proporções, algumas taxas de probabilidade que o candle vai ter para fazer a continuidade dele, ou seja, para ele continuar sendo verde. Por exemplo, se a abertura é aqui acima, entendeu? Se a abertura é aqui dentro, se a abertura é aqui nos 50%, aí se ela é acima dos 50%, se ela é abaixo de 50%, se a abertura é aqui embaixo, certo? E se ela é aqui embaixo acima e aqui também, certo? Então, isso aqui também, aqui e aqui. Então, isso é de extrema importância, porque ele basicamente divide o candle em algumas proporções e cada proporção dessa vai ter uma porcentagem maior de continuidade do movimento. Então, essa primeira dica é que vocês precisam fazer a leitura da abertura, certo? De como vai ser a abertura e aonde vai ser a abertura baseado nos candles anteriores. Isso vai ser muito importante. E vocês precisam verificar também, além da abertura, que no caso agora é uma dica que eu mesmo faço, né? Eu mesmo dou. Além de verificar a abertura, você precisa prestar atenção na movimentação do candle, certo? Por quê? Na movimentação do candle. Além da abertura aqui, digamos que teve uma abertura aqui e o candle ele foi vou pegar aqui, pronto. E o candle ele foi comprador, né? Mas ele estava sendo comprador e ele acabou ficando aqui, ó. Você estava tentando ver um rompimento, né? Ele ficou aqui, ficou aqui, ficou aqui, ficou aqui, ficou aqui, ficou aqui e de repente, pum, fez isso. E aqui ele deixou uma vela gigante. Então, essa informação que aconteceu aqui, certo? Essa informação que aconteceu aqui, ela é de extrema, essa informação aqui, ó, ela é de extrema importância. Mas não é a vela em si, é a movimentação que ele fez tentando subir, certo? E voltou com força. Essa movimentação, você vai fazer a validação, você vai fazer a verificação baseado nos candles anteriores, para ver resistências, suporte e resistência, né? Ver congestão, para entender por que isso aqui aconteceu. Então essa validação ela precisa ser feita também. Essa dica número 1, ela contém uma outra informação que é muito importante, certo? Que
Basicamente, ele informa que 82%, prestem bem atenção nesse número, nessa porcentagem, 82% do tempo a ação continuará ou acompanhará a cor sólida de sua última barra. Quanto mais a ação sobe acima da abertura, isso pode ser qualquer ativo negociado, mais fortes os touros, né, que no caso são os bulls, e quanto mais a ação cai abaixo do preço de abertura, por isso que a abertura é importante, mais fortes os ursos, ou os bears, eles estão agredindo ali naquele movimento, estão fazendo mais força. O que isso quer dizer aqui? Que 82% basicamente é uma informação de trading following, né? O que isso quer dizer? O que esse nome quer dizer? Se a barra anterior ela foi verde, tem 82% da próxima barra ser verde também. Porém, você precisa ver a abertura. Normalmente, essas continuidades elas se dão quando a abertura é acima do fechamento do candle, né? Então, por exemplo, se ele fez uma velinha aqui e esse abriu aqui em cima, ó, esse abriu aqui em cima, tá vendo? Acima da linha, como a gente vê aqui na imagem, bem pouquinho acima, isso mostra uma continuação do movimento. Então ele informa que isso, quando acontece, tem 82% do tempo a ação continuar a acompanhar o movimento prévio, né, ou o movimento da última barra. Obviamente que conforme esse tempo vai passando, né, no gráfico nós temos uma escala de tempo, conforme esse tempo vai passando, é comum você ver barras assim no início, é comum você ver barras dessa forma no início e no final já ver barras estreitas, né? Então é comum, até porque nada é eterno, a força ela vai acabando, né? O preço ele vai subindo e a força ela vai caindo, né? Então é normal isso acontecer, e dependendo do ativo, por exemplo, um índice futuro, você vai ver barras mais erráticas, então a leitura ela precisa ser mais apurada possível, né? Precisa ser mais treinada possível, justamente porque o mini índice ele é bem errático, então é bem comum você ver uma barra fazendo isso, é bem comum você ver uma barra fazendo isso, ó. Ela tá aqui, digamos que ela está subindo, você vê ela fazendo isso, vai para cima, tudo está indicando que vai para cima, e de repente ela, pum, fecha aqui, certo? Ou então, por exemplo, se a barra anterior for verde, se essa barra aqui for uma barra compradora, é bem comum ele abrir aqui em cima, dando continuidade no movimento, fazer isso, vir para baixo e fechar aqui. E deixar uma velinha aqui. Então, essa verificação que eu passei de olhar o movimento, olhar como o candle ele está se mexendo, é muito importante, baseado, né, na abertura, como o Oliver Vélez prega, e no fechamento também da barra e a abertura do próximo candle comparada com o fechamento da barra anterior. Então essa verificação ela precisa ser feita da forma mais apurada possível. Isso vai ajudar vocês na leitura dos candles e a fazer entradas, por exemplo, se você busca 200, 250 pontos no mini índice, é algo comum dele fazer uma movimentação num gráfico de 5 minutos, por exemplo. Então você dá uma entrada, ele dá uma movimentação e você já sai e não fica segurando, senão você precisa colocar o stop muito longo, porque é um ativo bem mais errático e normalmente seria ele pega um stop de R$100, R$120, seria uma oscilação padrão, digamos assim, para você segurar o trade, né? Eu vou mostrar isso depois ali no gráfico. A dica 2 é identificando a ignição e a exaustão do movimento, certo? O que isso aqui quer dizer? Vocês precisam aprender a identificar
o que é ignição e o que é exaustão do movimento. O que é início do movimento, o que é início do movimento e o que é fim do movimento, certo? Então eu coloquei duas imagens aqui, né? A primeira é essa, justamente uma imagem que não é muito comum, uma imagem que não é muito comum de ser imaginado ou de ser pensado. Existe um conceito na qual a gente pode aglutinar barras, e isso justamente na ideia de que, por exemplo, temos barras sequenciais e barras amplas, né, sequenciais, dessa forma aqui, tá vendo? E a gente pode aglutinar essas barras para identificar o que esse movimento ele está dizendo. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Ó, perceba, qual seria a barra de ignição e a barra de exaustão? Poderia ser essa? Poderia ser essa também? E a barra de final de movimento poderia ser essa? Ou poderia ser essa daqui também? Né? Lembrando que se a gente está nessa barra aqui, ó, as outras barras para cá, essas outras barras aqui, ó, a gente não tem, né? A gente não sabe. Então aqui já poderia imaginar um fim de movimento, né? Então isso é mais complicado. Então a gente precisa ver o que é início e o que é fim de movimento. E isso a gente precisa ter em mente quando acontecem essas barras sequenciais e amplas. Podemos somar essas barras e entender que isso aqui é uma barra compradora forte, né? Por exemplo, aí temos um tipo de trade, que é o parede de proteção do Stormer, que ele fala que o preço, quando isso acontece, o preço ele vem caindo e a abertura é defendida. Então foi o que aconteceu aqui, ó. Olha o pavio que deixou. Então a gente precisa ter esse tipo de leitura para barras que são sequenciais. Barras sequenciais, a gente precisa ter isso em mente e eventualmente desenhar isso no gráfico para entender também a movimentação que pode acontecer para frente, certo? Isso ele pode ser, não é uma regra, mas ele pode ser validado ou ele pode ser identificado com o volume. Você pode colocar o volume financeiro e você vai ver o volume aqui, mais ou menos dessa forma. Então você pode entender que essa aqui é uma região de volume mais alto, uma região de briga. E isso ajuda para você fazer esse tipo de leitura, beleza? Vamos aqui para o próximo, a próxima imagem, que aí sim ela fica mais simples, né? A gente consegue ver aqui uma ignição, né? A gente vê um movimento prévio de queda. Tá vendo? É um movimento de queda. Lembrando que estamos nos 5 minutos, né? Então aqui a gente vê uma barra de ignição, uma barra extremamente ampla, baseado pelo menos nas 3 ou 4 barras anteriores. E isso faz uma mudança de movimento, né? Ele vem e faz isso aqui. Isso faz uma mudança de movimento. E perceba como ele faz barras amplas aqui, aqui, aí vem diminuindo, vem um descanso e aí ele acelera novamente nessa barra aqui. E a próxima barra a gente já vê uma barra de contração de volatilidade também. Como é que isso é analisado? Como é que isso é pensado? Você precisa ter em mente que depois de subir tudo isso, digamos que isso aqui no dólar seja, sei lá, 40 pontos, né? Então depois de ter subido 40 pontos, ele ainda fez uma barra gigante aqui, uma barra bem mais ampla comparada às outras. Será que não seria a hora de eu sair do movimento? Ou se eu estiver posicionado, esse é o momento de colocar o seu stop aqui e eventualmente quando ele formar essa barra já colocar aqui embaixo para proteger, né, a sua, colocar aqui embaixo assim, ó, proteger a sua posição. Perceba que ele não pega o stop aqui. É bem comum pegar, mas nesse caso aqui ele não pegou e ainda subiu mais um pouco.
e aqui ele começa a deixar sombras superiores, né? E a gente começa a ver uma diferença bem grande com relação à abertura das barras, né? Que tem uma abertura sequencial, ó, abertura das barras e o fechamento. Aqui já é o contrário. Então, isso aqui é um sinal já de saída para ficar atento, certo? E foi justamente o que ele fez. Vou apagar aqui, ó, foi justamente o que ele fez. Ele cai aqui e perceba que normalmente a abertura das barras amplas são protegidas, porque existe comprador ali ou existe pessoa comprometida. Então, ele protege e continua aqui. Então, nessa região, é uma região para você estar pensando em tomadas de posições novamente, baseado, certo, no que aconteceu no movimento prévio, né? Então, essa região ela vai ser importante baseado no que aconteceu aqui. Você vê uma barra ampla, mais ampla, né? Mudando o movimento, e aqui ele vem caindo sem força, já deixando sombras inferiores. Aqui já faz praticamente... Tem um corpinho, mas um doji. E aqui ele tenta fazer um último movimento e não consegue, e nesse ele rompe, né? Então aqui confirma a virada do movimento, e você poderia tomar posição aqui nessa segunda barra. Então essa é a dica, né? A dica 2, verificar ignição e exaustão e pensar e verificar isso. Justamente, você pode colocar o volume para identificar as ignições com maiores volumes, e no final do movimento, que seria aquele último URA, a última barra de volume ampla também. É o que normalmente se espera. Beleza? A dica é necessário mais do que abertura para se comprometer com o trade. A próxima barra precisa confirmar a força da barra de vitória, né? Então, um candle amplo, comprador, por exemplo, certo? Original produzindo um pouco da mesma cor acima da máxima, barra verde ou barra da mínima, barra vermelha, que é a barra de vitória. Então sempre precisa aguardar um segundo candle e ver a movimentação, que foi a dica que eu passei lá no 1, né, dica 1, ver a movimentação de como ele está se mexendo, né, para cima ou para baixo ali. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Pronto, voltamos. Foi uma pausa rápida. Dica número 3, né? Que no caso, ali na apostila dele, ele coloca lá como Lei 2. Lei 2. O mercado nunca realiza nada com apenas uma barra. Então, isso aqui confirma... Opa, vou botar mais fino aqui. Isso aqui confirma nossa dica anterior, né? A dica 2. Essa aqui é a dica 3. E ele informa que o mercado ele precisa de pelo menos 2 barras para que algo seja considerado real ou significativo. Então isso vale para os rompimentos, para a gente ficar atento, certo? Na maioria das vezes o mercado ele anda lateral, 75% das vezes, então ocorrem muitos rompimentos falsos. Por isso que a maioria das pessoas compra um rompimento, toma stop, porque não aguarda a segunda barra para ver qual vai ser a movimentação e qual vai ser a abertura daquela segunda barra, baseado no candle anterior, e qual vai ser a movimentação que ela está fazendo naquele movimento, mostrando se tem uma maior força compradora, ou uma menor força compradora, né, ou uma maior força vendedora. Perceba que é uma construção de conhecimento desde a dica 1 até a última dica, e no final vai ser a informação mais importante para a gente identificar essa movimentação do candle, para a gente não ficar só olhando ele para cima e para baixo, né? Então no final tem uma informação importante para ajudar nessa validação. Continuidade por uma segunda barra é crucial, senão um evento de uma barra não importando o quanto significativo ele aparente, né? Ele é aparente, ainda não é real. O que isso quer dizer? Digamos que temos uma barra ampla, então só essa barra, mesmo ampla, ela não significa nada.
Então ele precisa ser analisado em conjunto, que pode ser uma barra estreita, de contração, de volatilidade, mostrando força dos compradores. Perceba que essa barra ela não conseguiu descer muito, né? E não deixou muitas, assim, uma vela extensa também. Isso é importante. Então, essa barra, esse conjunto aqui, ele precisa ser analisado. Da mesma forma como as pessoas analisam o Bull 180, né? Para quem não sabe, o que é o Bull 180? Bull 180, se o mercado estiver subindo, por exemplo, temos uma barra ampla verde e temos uma barra, deixa eu fazer aqui vermelha, temos uma barra vermelha na qual devolve todo o movimento. Só que dependendo do ativo, essa informação é importante, dependendo do ativo que você estiver operando, isso é comum acontecer. Por exemplo, no mini índice, é mais comum acontecer do que em uma ação, certo? E a força da barra, ou como a barra está fechando, não só esse movimento, não analise só esse movimento de subida e descida, certo? Analise como a barra fechou, se ela passou do corpo da outra, se ela mostrou mais ímpeto. Então isso precisa ser analisado junto com a informação que a gente vai passar ali no final também. Então uma barra apenas não faz verão, né? Uma andorinha não faz verão. Por isso que a maioria dos padrões de candle que a gente vê sempre são dois, engolfo, fora o doji, mas o doji ele é um padrão em que ele não pode ser analisado sozinho, certo? Entenda isso, o doji ele não pode ser analisado sozinho, todas as barras precisam ter um contexto. Se você só olhar doji e for comprar achando que depois vai explodir o mercado, não é bem assim que funciona. Se for uma ação, por exemplo, que não seja tão líquida, você vai ver mais dojis, entendeu? Então precisa ser analisado dentro de um contexto. Então todas as barras seguem esse padrão, né, que uma andorinha só não faz verão. Aqui ele informa, né, que ele fala diferentes formas de comunicar a lei, né, que foi essa dica aí. O rompimento para cima, o breakout por uma barra só, é significativo se continuado por uma segunda barra para cima, o rompimento para baixo também. Eventos de uma barra sem continuação tendem a eventualmente produzir movimentos fortes na direção oposta, né? Presta atenção nessa informação. Eventos de uma barra sem continuação tendem eventualmente a produzir movimentos fortes na direção oposta. Essa informação é importante. Por exemplo, o Bull 180, certo? Eu acabei de explicar. Tá? Isso aqui, por exemplo, o Bull 180. Eventos de uma barra só sem continuação. Então, eu acabei de falar. Uma barra gigante sem continuação. A próxima barra não teve continuação. Ele tende a devolver tudo, né? Então, por exemplo, barras menores aqui. Ou então ele vem caindo mais. A barra ela vem caindo mais aqui dentro do corpo dessa. Então ele tende a vir aqui para baixo, ele tende a ser defendido aqui para voltar, se for um movimento altista, né? Por exemplo, se tiver uma média aqui, então tudo precisa ser analisado com um contexto. A dica 4 e a última dica: durante ambientes de mercado que são normais, considerados normais, ações entre outros, ativos negociáveis, aguardamos ou esperamos na mesma direção mais do que 5 a 8 barras em seguida. No entanto, ações tendem a ficar presas a ciclos de no máximo 3 a 8 barras, 80% do tempo, e 20% do tempo seria o movimento contrário, né? Uma ação pode se mover acima e abaixo dessa zona, mas 5 barras é um número principal. O que ele informa aqui? Após aqui há um outro insight que ele dá. Após uma corrida
ou após uma subida, por exemplo, de 3 a 5 barras para cima ou para baixo, o mercado ação tende a reverter acentuadamente, criando uma boa oportunidade de trade. Frequentemente as ações podem cair na próxima zona de 3 a 5 barras. Então ele informa que o mercado basicamente anda de 3 a 5 barras fazendo isso, e ele aguarda esses movimentos acontecer para fazer a compra dele mais ou menos por aqui, que seria a compra mais ideal. Eu vou deixar esse material aí também para quem quiser fazer um download, certo? Para vocês poderem ler todas essas informações, mas aqui, ó, basicamente é isso aqui que ele está mostrando. Tá vendo? O mercado ele está subindo aqui, ó. Aí ele faz esse candle verde, 3 barras, que ele vem amplificando a barra, certo? E essa amplificação que ele faz chega no máximo na média móvel de 20. E aqui, o que, que ele aguarda? Aqui ele aguarda, não quer dizer que ele já vai comprar aqui, certo? Mas aqui ele aguarda um candle que mostre fraqueza de movimento e seja confirmado pelo próximo candle, mudando assim a direção, e ele faz a entrada dele aqui nessa zona, que seria a zona ideal para fazer algum tipo de entrada. Então, quedas de 3, 4 e 5 barras, então ele fica atento, de uma forma resumida, a quedas de 3, 4 e 5 barras, né? Que no caso aqui ele intitula 3, 5 e 8 barras. 3, 5 e 8 barras. Pode ser 4 também, isso não é uma regra não, mas ele fica atento a movimentações de 3 barras, 5 barras e 8 barras. Então aqui eu peguei um print aí do dólar, mostrando como essa movimentação ela acontece, certo? A gente vem um mercado aqui altista, vemos uma virada dele aqui, ó, certo? E perceba que ele vem para, aqui tem um fundo, esse fundo ainda é mais alto, mas aqui ele vem 1, 2, 3, 4, 5. Perceba como as barras vêm se achatando e deixando mais sombras, indicando um final do movimento. E aqui ele sobe 1, 2, 3. E aqui ele já devolve tudo. Tá vendo? Então ele subiu um ciclo aqui de 3 barras e já devolveu. E aqui ele fez um ciclo de 5 barras. Para poder fazer essa subida de 3, né? Então, quando a gente tem uma pernada, por exemplo, de baixa ou de alta, essa pernada ela precisa ser maior do que a pernada do pullback. A pernada de impulsão precisa ser maior do que a pernada do pullback, né? Isso falando de forma conceitual, normalmente isso aqui acontece. Então, deixa eu apagar esse arrumo de coisa. Então, todo esse movimento ele precisa ser prestado atenção. Vocês precisam ter na cabeça isso, certo? Aí perceba que aí ele vem, né, caindo, mostra que tem comprador, mas não tão forte. Tá vendo? Aqui o mercado já sobe e devolve tudo. Os vendedores ainda tentando colocar o mercado mais para baixo. Já deixou um candle de compra. Aqui também, uma sombra também expressiva aqui. E aqui ele faz o primeiro candle expressivo de compra. Lembrando que aqui estamos em uma tendência de baixa já, né? Uma micro pernada de baixa já, porque está um gráfico de 5 minutos, certo? Então aqui ele faz a reversão, então aqui a gente estaria pensando em venda, né? E não em compras. Sobe 3 barras e aí volta a cair, beleza? Eu vou deixar linkado aí também para vocês assistirem. Esse ciclo 3, 5 e 8, ele também bate com a informação do ciclo 3, 5 e 7, que tem a descrição no manual de táticas do Storm, de Position. Só que o Storm não utiliza no gráfico de 5 minutos porque é muito mais errático. Ele utiliza num gráfico de Position, né? Mas isso vale para qualquer tempo gráfico. E por isso que precisa ser
identificado como é que está sendo a abertura e o fechamento dos candles, como é que está sendo os movimentos de ignição e de exaustão e como é que está sendo, eventualmente, né, os movimentos de ciclo 3, 5 e 8 barras, os movimentos de queda e pullback, para você identificar tudo isso e fazer a sua entrada a favor da tendência ou da melhor forma possível, no melhor ponto possível. E a parte final aqui, que é esse extra que eu coloquei, é que tudo isso, né, não sei se naquela época tinha esse conceito, creio que não, senão ele teria falado, mas tudo isso ele precisa ser validado, todas aquelas verificações, com a inclusão do delta. O que é o delta? O delta é o desbalanceamento entre, a diferença entre dois itens ou duas grandezas, por exemplo, que nesse caso aqui vai ser os compradores e vendedores. Então, por exemplo, uma barra grande de compra, ela precisa ter um delta alto também, certo? Então, vocês conseguem colocar isso aí no Profit tranquilamente, né? O saldo delta. Ela precisa ter um delta alto, confirmando que aquela barra é uma barra de ignição, né? Ou confirmando que aquela barra teve mais compradores, ou que os compradores realmente fizeram mais força ali, né? Porque isso daqui pode acontecer, a barra ser ampla e o delta ser vendedor, mas mesmo assim ela sobe, né? Mesmo assim ela sobe porque eles foram absorvidos, ou por exemplo, a barra ser ampla e o delta ser baixo. Então não mostra tanta convicção. Então o delta precisa ser analisado e confirmado com todas aquelas informações, essas dicas que foram passadas. Beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou!